Bom, pessoal, vamos começar mais uma análise. E antes de tudo, eu gostaria de dizer que todos esses debates que eu venho fazendo aqui no canal, essas últimas postagens, elas são parte integrante da minha dissertação de mestrado e do meu TCC. Eu já coloquei isso aqui diversas vezes. E a análise de hoje, ela também está presente na minha dissertação de mestrado. Existe um capítulo em que eu trato a questão das ideologias do rap independente, do rap carioca e do rap paulista. E ali, né, eu analiso a pós-modernidade. Essa questão da pós-modernidade, ela apareceu, se eu não me engano, foi na live que eu fiz, né, na live mais recente que eu fiz, onde a gente pensou a perda da crítica no rap. E ali surgiu o debate sobre a questão da pós-modernidade, né, dessa fluidez e tudo mais. E esse é um debate que está presente na minha dissertação. Então eu destrinchei e organizei isso aqui para a gente pensar e aprofundar sobre essa questão que é bastante importante. Não à toa eu publiquei, vocês podem conferir aí a postagem anterior a essa, é a leitura do pós-fácil do Estruturalismo e a Miséria da Razão, né, do Carlos Nelson Coutinho. Esse pós-fácil é escrito pelo José Paulo Neto. Eu também já citei o professor José Paulo Neto aqui diversas vezes e recomendei as suas aulas que estão aí no YouTube. São aulas bastante densas e bastante longas, e eu aproveito aqui para reafirmar a importância de assistir a essas aulas, muito também por conta dos estudos que a gente vai fazer no nosso grupo de estudos. A gente está discutindo isso ali nas postagens, e todos esses debates, toda essa literatura, ela está sendo pensada dentro do problema do rap. E ninguém melhor para representar, vamos dizer assim, esse paradigma pós-moderno do que o Felipe Ret, né? A gente já analisou aqui o Ret, mas eu estou pretendendo também postar aqui as minhas análises mais detidas sobre a questão da ideologia, que eu também analiso na minha dissertação, que é bastante importante. São essas questões que estão presentes no processo ou nos processos de mercantilização do rap. E sem olhar, né, essas questões, a gente não consegue compreender de forma ampla o que significa essa mercantilização. E, bom, gostaria então de lembrar aqui, é sempre bom, na verdade, lembrar, eu tenho esquecido que nós somos uma mídia independente, né? Nós somos uma produtora independente, já que já funcionamos há bastante tempo, né? A 202 Filmes, por exemplo, ela existe desde 2005, portanto há 20 anos, e a gente produz filmes independentes. Eu sempre optei pelo caminho da distribuição gratuita na internet, por eu não ter nenhuma vontade, na verdade, de disputar editais ou de participar de festivais. E eu não falo isso querendo desestimular ninguém. Assim, eu acho que cada um faz o seu caminho, né? Eu estou estudando o cinema político independente do Rio de Janeiro, a minha tese de doutoramento é sobre isso, e praticamente todo mundo ali faz esse percurso. Então, eu pensei que, assim, já a partir do início da minha carreira, que seria mais interessante, talvez até mais desafiador, seguir um caminho de autonomia, em que eu pudesse ter autonomia financeira, de produção, e ter os meios básicos para produzir um podcast, um vídeo. É isso que a gente faz, né? Há mais de 20 anos, gravar uma música, ter um instrumento, mas incrivelmente tudo isso custa muito dinheiro. A gente aqui, por exemplo, faz trilhas sonoras e a gente tem que comprar cordas, enfim, existe um gasto enorme aí, e o nosso Pix está sempre na descrição. Se você quiser apoiar, puder apoiar, dar essa força, é muito importante para a gente.
Bom, pessoal, assim, a gente vai começar essa análise, mas antes de tudo é preciso aqui reafirmar. É muito importante a leitura, ou pelo menos que se ouça, né, esse. Não é nem podcast, é só uma leitura mesmo do Estruturalismo e a Miséria da Razão. Seria mais interessante ainda ler a obra completa. E seria ainda melhor ler A Destruição da Razão do Lukács. Mas nem eu ainda consegui terminar esse livro do Lukács, mas já vi bastante aula, já vi bastante exposição, já li o primeiro capítulo, que ele começa por Nietzsche, já li muito bem, ou talvez não tão bem assim, o Carlos Nelson, o Zé Paulo Neto, o professor Ivo Toné também tem bastante texto sobre esse tema, e o Nildo Viana também tem uma obra vasta sobre esse tema. São autores indispensáveis para a gente conseguir alcançar um nível de compreensão desse problema que só num podcast desse a gente não vai conseguir. É muito importante a gente alargar os nossos horizontes do ponto de vista crítico, histórico, para que a gente de fato consiga caminhar para um processo de emancipação social. Nunca é demais a gente pensar que todo esse exercício crítico que a gente está fazendo aqui, ele tem um objetivo, que é contribuir para a emancipação social, contribuir para o enfrentamento decisivo, né? Ou pelo menos um enfrentamento mais assumido contra as classes, ou a classe dominante, ou os setores dominantes, ou essa lógica dominante, ou o modo de produção dominante que massacra os trabalhadores há muito tempo, né? Então, assim, esse é o panorama geral do que a gente vai ver aqui agora, ou melhor, ouvir aqui agora. E, enfim, eu acho que o debate também pode continuar aí nos comentários. E é sempre bom lembrar também que a gente pode levar essas questões para o nosso grupo de estudos. Então, agora sim, vamos para a leitura desse texto, que é o Philippe Rett, a Pós-Modernidade, a Estética do Capital. Introdução. A presente reflexão propõe-se a examinar a figura de Philippe Rett como síntese ideológica, estética e discursiva da pós-modernidade no campo cultural. Rett não é um desvio nem um acaso. É a encarnação contemporânea de uma lógica que atravessa o capitalismo em sua fase mais avançada, marcada pela flexibilização das relações sociais, pela estetização da política e pela mercantilização da subjetividade. A análise aqui apresentada parte de uma perspectiva materialista, histórica e crítica, orientada pela compreensão de que a cultura é um campo de disputa marcado pelas contradições entre as classes sociais e que os produtos culturais, por mais autônomos que pareçam, carregam em sua forma e conteúdo a marca da sociabilidade que os produz. A cultura hip-hop, nesse sentido, tornou-se, nas últimas décadas, um espaço privilegiado de observação das transformações da consciência social sob o capitalismo tardio. De movimento de denúncia radical ligado à experiência histórica das classes oprimidas e racializadas, o hip-hop foi progressivamente capturado pela lógica do mercado, ressignificado como estilo de vida e incorporado como linguagem publicitária do próprio capital. Nesse processo, Philippe Rett emerge como figura emblemática. Seu discurso, suas letras, suas entrevistas e sua imagem pública condensam diversos traços da ideologia pós-moderna. A negação da história, o culto ao presente, o individualismo narcisista, a lógica da autoajuda empreendedora, a estetização da transgressão e o apagamento do conflito social. Mais do que um artista, Rett é um signo, um sintoma de um tempo em que a crítica é absorvida como performance e a rebeldia é transformada em mercadoria simbólica. Essa análise buscará, portanto, estabelecer o nexo entre o pensamento pós-moderno e sua expressão no campo cultural, tomando Philippe Rett como objeto empírico e simbólico. Por meio dessa análise, pretendemos contribuir para a crítica da cultura sob o neoliberalismo e reafirmar a centralidade da luta de classes no entendimento da arte, da política e da subjetividade na contemporaneidade.
Cultura, poder e historicidade, uma abordagem crítica. A cultura não é, como muitas vezes se pretende apresentar, um território neutro, harmônico ou consensual. Ela constitui um campo de disputa marcado por relações de poder, antagonismos de classe e projetos ideológicos em confronto permanente. É, portanto, atravessada por contradições sociais e responde, ainda que de forma mediada, às contradições materiais que estruturam a vida humana. Como afirma José Paulo Neto, uma das marcas centrais do pensamento burguês, especialmente em sua vertente pós-moderna, é a tentativa de dissociar a análise da cultura de suas determinações histórico-econômicas. Essa separação, cada vez mais naturalizada, culmina na fragmentação da crítica e na transformação da cultura em espetáculo autônomo, como se ela pairasse acima ou além das contradições sociais. No entanto, uma abordagem marxista da cultura exige sua inscrição nas disputas materiais concretas da sociedade de classes. A cultura não é mera expressão simbólica de subjetividade, mas também forma de produção de sentido, instrumento de reprodução social e potencialmente de transformação histórica. Ela pode tanto servir à dominação quanto à resistência, dependendo da correlação de forças em seu interior. Nesse sentido, a cultura hip-hop surge originalmente como resposta popular às condições de opressão vividas por comunidades negras e periféricas nos Estados Unidos, constituindo-se como linguagem de denúncia, afirmação identitária e organização coletiva. Sua transposição ao Brasil, ainda que marcada por especificidades, mantém o potencial contestatório, ao menos em sua gênese. Contudo, com o avanço das formas flexíveis de dominação e com o fortalecimento da ideologia pós-moderna, a cultura hip-hop, em especial o rap, passou a ser progressivamente submetida aos valores do mercado. A transformação do hip-hop em estilo de vida, do MC em empreendedor, da crítica em performance, expressa esse processo de reconfiguração da cultura como mercadoria. É nessa chave que a figura de Felipe Ret se torna relevante. Ele encarna uma nova forma de inserção do rap na sociedade capitalista, marcada não mais pela denúncia, mas pela negociação simbólica com a ordem dominante. Como veremos nos próximos tópicos, sua trajetória é reveladora das transformações estruturais da cultura sob o capitalismo tardio e de como o discurso da liberdade individual pode operar como dispositivo de adaptação subjetiva às exigências da nova ordem do trabalho. Pós-modernidade e ideologia, a fragmentação do real como estratégia de dominação. A chamada pós-modernidade não constitui apenas um novo estilo artístico ou um deslocamento cultural. Ela expressa uma forma histórica de reorganização ideológica do capitalismo em sua fase de crise estrutural. Trata-se de uma resposta do capital ao esgotamento das promessas da modernidade diante do fracasso da realização de seus ideais, razão, progresso, emancipação, sujeito universal no interior da ordem burguesa. A crítica marxista, representada por autores como Ivo Toné e José Paulo Neto, identifica na pós-modernidade uma ideologia funcional à manutenção da ordem capitalista, sobretudo em sua fase neoliberal. Ao invés de enfrentar as contradições estruturais do sistema, a pós-modernidade dissolve a totalidade, fragmenta a realidade e esvazia a crítica em nome de uma pluralidade de discursos indiferentes entre si. Nas palavras de Ivo Toné, o pensamento pós-moderno faz questão de frisar que todas essas categorias, razão, progresso, emancipação, sujeito, são nada mais que ilusões das quais devemos desfazer-nos. Ao negar essas categorias, não se propõe uma superação dialética, mas um abandono da história e do projeto de transformação radical do mundo. José Paulo Neto aponta que essa ideologia se apoia em duas características centrais: o ecletismo metodológico e o relativismo epistemológico. O conhecimento torna-se um jogo de linguagem e a política uma questão de estilo. Como consequência, desaparece o critério de verdade, de mediação objetiva, de historicidade. A experiência individual substitui a análise social. A estética toma o lugar da ética.
O discurso substitui a realidade. Essa lógica tem efeitos devastadores no campo ideológico. A arte já não se estrutura a partir de mediações com a realidade objetiva, mas se apresenta como pura autoexpressão ou bricolagem de signos. A crítica torna-se performance. O artista vira curador de si mesmo. A rebeldia é estetizada, domesticada, mercantilizada. A transgressão se transforma em pose. Esse ambiente ideológico é terreno fértil para a expansão de discursos como o de Philippe Rett, que não apenas reproduzem, mas encarnam as coordenadas centrais da pós-modernidade. Em sua trajetória, veremos como a fragmentação do real, o culto à liberdade individual e a estetização do presente funcionam como dispositivos de apagamento da crítica histórica e de reforço da adaptação à ordem vigente. A cultura hip-hop na pós-modernidade, do compromisso à mercadoria. A cultura hip-hop, surgida nos anos 1970 como resposta coletiva às violências materiais e simbólicas sofridas por populações negras e periféricas dos Estados Unidos, constitui-se inicialmente como um campo de resistência, expressão estética, identitária e política que visava denunciar o racismo estrutural, a repressão simbólica, a exclusão urbana e o genocídio da juventude negra. Seus elementos, o DJ, o rap, o break, o grafite, o conhecimento, estruturam-se em torno de um compromisso político radical forjado na experiência concreta da opressão e da luta por sobrevivência. No entanto, com o avanço da lógica neoliberal e da penetração da ideologia pós-moderna no campo cultural, esse compromisso foi sendo progressivamente ressignificado. A partir dos anos 1990 e sobretudo nos anos 2000, o hip-hop passa a ser apresentado não mais como linguagem de confronto, mas como produto de consumo, estilo de vida e possibilidade de ascensão individual. O compromisso cede lugar ao empreendedorismo. A denúncia cede lugar à autoexpressão mercantilizada. A rua cede lugar ao palco, à marca e ao algoritmo. Esse processo tem no rap seu ponto de inflexão mais visível. De gênero musical vinculado à crítica social, o rap é transformado em categoria de mercado e em plataforma subjetiva de discursos cada vez mais desvinculados da luta de classes. A ideia de que tudo é político é apropriada e pervertida. Já não há distinção entre discursos emancipatórios e falas reacionárias. A política torna-se um item de menu, uma estética opcional entre outras, ao lado do amor, das drogas, da festa, da ostentação. No caso do rap carioca, esse movimento é particularmente visível. A crítica política cede lugar a um discurso diplomático, adaptado, permissivo. A positividade substitui a denúncia. A superação substitui a revolta. A consciência transforma-se em narrativa do eu. O que antes era enfrentamento se torna autoajuda. E a crítica à mídia burguesa se converte em desejo de aceitação por ela. O estilo de vida do rap é hoje determinado por seus principais artistas, transformados em referências comportamentais. Não se trata mais de fortalecer os fundamentos coletivos da cultura hip-hop, mas de promover trajetórias individuais de sucesso. Os fundamentos não foram apenas mercantilizados, foram sobretudo ressignificados para caberem dentro da lógica da mercadoria. O compromisso com a transformação social cedeu espaço ao compromisso com o próprio prestígio. Essa transição é acompanhada pela construção de uma ideologia da competência, segundo a qual apenas os que vivenciaram determinadas experiências têm legitimidade para discursar. Essa lógica, embora pareça valorizar as vivências populares, termina por criar um filtro meritocrático e antiteórico, legitimando o culto ao eu, desestimulando a crítica e enfraquecendo os laços coletivos de construção política. Philippe Rett emerge nesse cenário como representante emblemático dessa nova lógica. Sua trajetória expressa de forma clara a transformação da cultura hip-hop num espaço de legitimação da lógica do capital. Um campo onde a mercadoria, o espetáculo e a performance subjetiva substituem a praxis política, a organização popular e a crítica à dominação.
Philippe Ret como figura síntese da ideologia pós-moderna. A trajetória de Philippe Ret evidencia uma mutação mais profunda na cultura hip-hop. Não se trata de uma figura isolada ou de uma exceção provocadora, mas da consolidação de um novo paradigma subjetivo, estético e político dentro da cena. Ret encarna com singular coerência a lógica da pós-modernidade aplicada ao rap, uma lógica que fragmenta, estetiza e mercantiliza a linguagem da resistência, transformando-a em veículo de adaptação individual ao mercado. Ligado inicialmente ao grupo numa margem distante, Ret se destacou por adotar um discurso introspectivo e existencialista que já ensaiava um afastamento da crítica estrutural tradicional do rap político. Mas é em sua carreira solo que essa inflexão se afirma como projeto. Suas letras passam a celebrar o gozo imediato, a liberdade como afirmação de si, a espiritualidade como apaziguamento e o sucesso como recompensa meritocrática. Em diversas entrevistas que o Ret me concedeu entre 2009 e 2014, ele revela seu alinhamento com os valores do novo capitalismo. Suas falas são marcadas pela crença na meritocracia, na estratégia pessoal, na performance simbólica e na capacidade de vencer o jogo. Frases como "quem não se flexibiliza quebra, se tu canta que é sagaz, tem que estar ganhando o jogo", ou "o artista é um profissional da liberdade", não são meras expressões de opinião, mas formulações que incorporam os elementos centrais da ideologia pós-moderna. Ret constrói uma imagem pública baseada na liberdade estilizada, na singularidade narcisista e na autorreferência constante. Sua trajetória é apresentada como uma epopeia meritocrática. Alguém que saiu da margem e chegou ao topo não por meio de organização coletiva ou enfrentamento estrutural, mas por sagacidade, esforço, talento e conexão com o tempo certo. Essa narrativa substitui o conflito social pela jornada pessoal, o projeto histórico pelo percurso individual, a crítica pela motivação. O discurso do Ret é, assim, altamente adaptável ao mundo pós-moderno. Ele estetiza a contradição, transforma a precariedade em conteúdo poético e faz da fluidez subjetiva sua marca. Seu ódiozinho da maioria, como chegou a declarar, legitima sua posição de outsider dentro da cena, o que o permite ao mesmo tempo gozar do prestígio da transgressão e do conforto do reconhecimento. Ele ocupa o lugar do dissidente que nunca ameaça o sistema. Ao contrário, o renova com nova roupagem. Essa ambivalência, transgressor e bem-sucedido, independente e institucionalizado, filósofo e empresário, é o que o torna uma figura síntese da ideologia pós-moderna. Em Ret, o artista e o produto se fundem, o discurso e o marketing se confundem, a liberdade e a adaptação se entrelaçam. Sua arte é moldada para o consumo, sua performance é calculada para o alcance, e sua rebeldia opera como linguagem legitimadora da ordem. No plano ideológico, Ret representa a consolidação de uma subjetividade que já não busca transformar o mundo, mas encontrar nele um lugar confortável. Como símbolo cultural, ele expressa o triunfo da estética sobre a ética, do presente sobre a história, do eu sobre o nós, a estética do presente e o tempo líquido da pós-modernidade. Uma das dimensões centrais da ideologia pós-moderna é a reconfiguração da experiência do tempo. O tempo histórico, linear, cumulativo, vinculado à possibilidade de transformação, cede lugar ao tempo fragmentado, descontínuo, emocionalmente saturado e orientado pelo instante. O presente torna-se absoluto, hipertrofiado, onipresente. O passado é nostalgia estilizada, o futuro incerteza nebulosa. A saudade do presente, expressão utilizada por Philippe Ret, é uma síntese emblemática dessa temporalidade líquida, onde tudo se esvai antes mesmo de ser vivido plenamente. Essa lógica se manifesta na própria forma musical, estética e discursiva de Ret.
Sua arte não projeta um horizonte, não denuncia um sistema, não organiza uma comunidade. Ela se estrutura em torno de uma experiência sensorial imediata, de uma estética do gozo e da intensificação subjetiva, de uma linguagem pautada na impressão, na performance e na afirmação de sentimentos voláteis. A velocidade das redes, a busca por viralização, a adaptação às lógicas algorítmicas e o culto aos dados, views, likes e engajamento substituem qualquer noção de construção orgânica. Como o próprio Hatch declarou em entrevista, eu trabalho com internet, maluco. Como é que eu não quero likes? Nesse universo, a arte torna-se produção constante de conteúdo. Não há obra, há fluxo. Não há acúmulo, há presença. O artista se torna um produtor de si mesmo, moldado pela lógica da atenção e recompensado por sua eficiência comunicacional. Essa compreensão do tempo histórico reduz também a possibilidade de crítica. Não há espaço para pensar as mediações nem para reconstruir narrativas de totalidade. O presente é vivido como espetáculo contínuo, em que cada momento deve ser consumido como fim em si mesmo. O palco torna-se rito de catarse individual, a música anestesia para a angústia cotidiana, a rebeldia performance de distinção. Hatch traduz isso de maneira exemplar. Suas letras, suas entrevistas e sua postura pública recusam qualquer projeto histórico. O que importa é o agora, o prazer, o sucesso, a imagem. Seu discurso sobre drogas, por exemplo, não remete a estados de consciência ou transcendência, como em tradições culturais que as utilizaram politicamente, mas sim a um entorpecimento funcional, que serve para administrar a dor do presente e aumentar a intensidade da performance sensorial. A estética do presente é, nesse sentido, um dispositivo de contenção da história. Ela impede a elaboração do passado e o projeto do futuro. Tudo se dá no plano da sensação, e a arte torna-se um canal de gerenciamento das emoções privadas num mundo sem sentido coletivo. Ao invés da praxis, a performance. Ao invés da estratégia, a estética. Ao invés da transformação, o conforto subjetivo. Esse tempo líquido, no qual Felipe Hatch se insere como um de seus protagonistas simbólicos, é também o tempo da despolitização, onde a vida pública é reduzida à autorreferência e a crítica é substituída por narrativas personalistas. Não se trata de acusá-lo por isso, mas de compreender como sua figura expressa com rara nitidez a adaptação do hip-hop à lógica do presente como mercadoria, um presente que se consome antes de se compreender. A ideologia da competência e a nova forma de dominação cultural. Entre os dispositivos centrais que estruturam a inserção de Felipe Hatch na lógica do capital contemporâneo está a chamada ideologia da competência, conceito fundamental para compreender como a cultura pós-moderna substitui a crítica coletiva pela performance individual, dissolvendo o antagonismo de classes na linguagem da superação pessoal. A ideologia da competência opera de forma sutil, porém eficiente. Ela parte da premissa de que só pode falar quem viveu, quem venceu, quem performa excelência, seja estética, seja simbólica, seja mercadológica. A legitimidade não é mais política, nem ética, nem teórica. Ela é determinada por critérios de desempenho, de visibilidade, de autenticidade encenada. Em vez de coletividade, temos expertise. Em vez de solidariedade, temos competição. Em vez de compromisso histórico, temos vivência. No discurso de Hatch, isso se afirma de forma cristalina. A opressão deixa de ser estrutural e passa a ser um obstáculo interno. O sucesso é mérito, o fracasso culpa pessoal. O discurso da competência serve, assim, para legitimar a desigualdade, não como injustiça, mas como resultado natural das diferenças de esforço, talento e fé. Trata-se, portanto, de uma ideologia funcional à nova forma de dominação cultural. Uma dominação fluida, sem imposição direta,
mas altamente eficaz em neutralizar qualquer horizonte de transformação coletiva. O indivíduo se adapta, se reinventa, se motiva e, ao fazer isso, reforça a estrutura que o expropria. O artista não é mais o crítico do mundo, é o gestor de si mesmo. E o público, ao se identificar com essa narrativa, internaliza o código da submissão como liberdade. No campo do rap, essa ideologia também reorganiza as hierarquias. Como o próprio Hatch reconhece, existe uma escala industrial entre os mais pops e os menos pops. Mas a legitimidade dessa hierarquia não é questionada. Ao contrário, é naturalizada. Quem se comunica melhor, quem performa melhor, quem rende mais, sobe. Quem não rende, desaparece. A cena transforma-se em mercado, e o mercado impõe sua ética silenciosa. Nesse contexto, a figura do MC como formador de opinião é elevada à condição de liderança simbólica. Mas essa liderança já não se baseia na mobilização coletiva, e sim na capacidade de gerar engajamento. Trata-se de uma liderança retórica, despolitizada, centrada na visibilidade e na gestão da própria imagem. É a versão cultural da elite empreendedora neoliberal. Jovens, carismáticos, estéticos e absolutamente funcionalizados à lógica do capital. A ideologia da competência, portanto, reorganiza os afetos, os desejos e as linguagens. Ela desloca o campo da crítica para o campo da performance. Ela transforma a cultura em vitrine e transforma os MCs em símbolos de uma liberdade individual, que no fundo nada mais é do que a obediência estetizada às exigências do capital. Felipe Ret não apenas representa esse processo, ele o vocaliza com orgulho. E é exatamente por isso que sua figura é tão relevante para a crítica marxista da cultura na contemporaneidade, porque nela se condensam as formas mais sutis e poderosas da dominação cultural do nosso tempo. Conclusão: entre a crítica e o colapso da consciência histórica. Felipe Ret, mais do que um artista de sucesso ou uma referência estilística, configura-se como um signo cultural de um tempo específico. O tempo da pós-modernidade, da dissolução da crítica, da estetização da dominação e da mercantilização da subjetividade. Sua trajetória é reveladora, não apenas das mudanças internas da cultura hip-hop, mas da mutação mais ampla que atravessa a produção simbólica na era do capital flexível. Ao longo desta análise, a gente buscou demonstrar que a figura do Ret não pode ser analisada em chave moralizante, como alguém certo ou errado, mas em chave histórico-materialista. Sua estética, seu discurso, sua lógica de atuação revelam a adaptação do rap à lógica da performance individualizada, a estetização da transgressão e a internalização da ideologia da competência. Seu discurso sobre poder, liberdade e sucesso incorpora os pilares fundamentais da razão pós-moderna: o abandono da totalidade, o culto ao presente, o esvaziamento da política e a conversão da rebeldia em produto. Nesse contexto, o compromisso, outrora central no hip-hop, cede espaço ao prestígio. A crítica é substituída por marketing pessoal. A luta de classes é diluída em narrativas individualistas de superação. E a arte, que poderia ser catalisadora de organização e denúncia, é funcionalizada como anestesia sensorial, como catarse compensatória, como espetáculo rotativo de liberação sem transformação. A cultura hip-hop permanece, ainda assim, como campo de disputa. A ascensão de figuras como o de Ret expressa uma hegemonia ideológica, mas não uma vitória definitiva. Onde há dominação, há resistência. O desafio que se impõe, portanto, é o de rearticular uma crítica radical da cultura que recupere o vínculo entre arte, história e emancipação, que recuse as armadilhas do relativismo e da estética vazia, que reafirme a luta de classes como centro de qualquer prática cultural que pretenda ser transformadora. Compreender Felipe Ret é compreender a totalidade social que o produz, legitima e consome. E se essa compreensão for suficientemente rigorosa, ela pode abrir caminho para um novo reposicionamento estratégico,
onde o rap volte a ser não vitrine de sucesso, mas a trincheira de combate. Não fetiche da liberdade, mas forma de expressão da necessidade histórica de ruptura. A crítica, nesse sentido, permanece não como nostalgia de um passado glorioso do hip-hop, mas como aposta na sua reconfiguração radical. Porque toda a cultura popular que se tornou mercadoria pode também, se retomada como prática coletiva, tornar-se novamente arma de enfrentamento. Bom, pessoal, a gente chega ao fim de mais uma análise, mas não ao fim da nossa crítica. A gente está aqui percorrendo um longo caminho, mais uma vez reafirmando, teórico, mas não só teórico, porque as ideias, a gente já vê que as ideias, quando apropriadas, né, elas são refletidas diretamente na nossa prática social. Quando a gente se apropria de algumas ideias críticas fundamentais, a gente se vê munido não só de argumento, mas de ferramentas fundamentais para a transformação social e histórica da nossa realidade. Isso não é discurso vazio, é um discurso necessário dentro da lógica de organização da classe trabalhadora. A gente sabe que a classe trabalhadora ela vem enfrentando ao longo de muitos e muitos anos um esvaziamento da sua luta coletiva. Essa análise que a gente fez aqui, ela repercute não só dentro do movimento hip hop, mas na sociedade de uma forma geral. Toda organização que a gente for participar vão ter lá correntes pós-modernas que vão estar lá para desmobilizar a luta. E nesse sentido, o Felipe Ret, ele opera dentro da cultura hip hop apenas como um catalisador de produzir lucro. Ele é uma máquina de fazer dinheiro. E uma máquina de ostentar aquilo que ele produziu sob a alienação. Então cabe à cultura hip hop se afirmar criticamente e se posicionar de uma forma antagônica. Nesse sentido que a gente vai afiando a nossa crítica contra aquilo que a gente não deseja reproduzir dentro das nossas relações coletivas, né? Então é isso, pessoal. A gente retorna na próxima aí. Tem muito mais daqui para frente. Valeu!